Você já reparou que continua atraindo o mesmo tipo de pessoa? Rosto diferente, nome diferente, história diferente, mas a mesma energia. Os mesmos sinais de alerta que você só percebeu quando já era tarde demais. Os mesmos padrões se repetem como um filme que você já assistiu centenas de vezes, mas do qual não consegue se desvencilhar. Você diz para si mesmo, nunca mais. Promete que escolherá diferente da próxima vez. Constrói muros, faz listas do que não tolera, jura que aprendeu a lição. E então, de alguma forma, inacreditavelmente, você se vê de volta à mesma dinâmica com alguém novo que parece assustadoramente familiar. Se você continua encontrando narcisistas, aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Não é uma maldição. Não é azar. Não é que você tenha uma marca na testa que só pessoas tóxicas conseguem ver. É um padrão sombrio não curado. E se isso fizer sentido para você, se você já se viu preso nesse ciclo e está pronto para entender o porquê, inscreva-se neste canal, porque o que vamos explorar a seguir desafiará tudo o que você pensava saber sobre atração, padrões e por que sua mente consciente continua escolhendo aquilo que atrai magneticamente sua mente inconsciente. Não se trata de se culpar, trata-se de despertar. Vamos falar sobre a atração sombria entre empatas e narcisistas e por que ela continua acontecendo até que você cure a parte de si mesmo que se recusa a enxergar. A ferida sombria, o que você não está vendo em si mesmo. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre o ciclo empata-narcisista. Não é aleatório. Não é coincidência. E definitivamente, não se trata apenas de ter um grande coração ou ver o lado bom das pessoas. Essas são as explicações superficiais, aquelas que nos permitem sentir nobres em relação ao nosso sofrimento. Mas no fundo, há algo mais profundo. Algo que a maioria dos empáticos não quer encarar porque significa assumir a responsabilidade por um padrão que eles vêm atribuindo aos outros. Muitos empáticos carregam uma ferida específica da infância. Não todos, mas aqueles que continuam atraindo narcisistas. Quase sempre existe uma ferida oculta que não foi trazida à luz. E essa ferida geralmente se apresenta como um ou mais destes padrões. Responsabilidade excessiva. Esta é a criança que aprendeu muito cedo que era responsável pelas emoções dos outros. Talvez tivesse um dos pais emocionalmente instável e se tornou o estabilizador. Talvez tivesse um irmão ou irmã com problemas e se tornou o protetor. Talvez sua família estivesse em caos e se tornou o pacificador. Em algum momento, internalizou uma crença mortal. Se algo está errado, é minha obrigação consertar. Se alguém está sofrendo, é minha responsabilidade ajudá-lo a se curar. Se há dor no ar, preciso absorvê-la para que os outros não a sintam. Hiperconsciência. Esta é a criança que aprendeu a ler o ambiente antes mesmo de ler um livro. Desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de perceber mudanças de energia, alterações de humor, tensões subjacentes. Tornou-se detetive emocional, analisando cada rosto, cada tom de voz, prevendo cada reação. Por quê? Porque sua segurança dependia disso. Se conseguisse antecipar o humor dos pais, poderia evitar a explosão. Se conseguisse sentir a tensão aumentando, poderia intervir antes que ela explodisse. A hiperconsciência não era um dom, era um mecanismo de sobrevivência. E nunca se desligava. Agradar aos outros. Esta é a criança que aprendeu que o amor era condicional, que a aceitação precisava ser conquistada, que seu valor era medido pelo quanto podia dar, pelo quão pouco podia precisar, pela perfeição com que desempenhava o papel que lhe era atribuído. Aprendeu a minimizar suas próprias necessidades, suprimir seus próprios desejos, silenciar sua própria voz, tudo em troca de migalhas de aprovação. Tornou-se especialista em ler o que os outros queriam e em se transformar nisso. Não porque fossem falsos,
mas porque realmente acreditavam que seu eu autêntico não era suficiente. E aqui está a parte devastadora. Os narcisistas percebem isso imediatamente. Eles não precisam fazer perguntas, não precisam investigar seu passado. Eles sentem. É como se tivessem um radar para feridas não cicatrizadas, e a ferida do empata envia um sinal que diz: assumirei a responsabilidade pelas suas emoções. Me dedicarei ao máximo a este relacionamento. Trabalharei duro para conquistar o amor. Me sacrificarei para manter a paz. E o narcisista, consciente ou inconscientemente, pensa: perfeito, é exatamente disso que preciso. Não é que os narcisistas sejam mentes malignas tramando para destruir os empatas. A maioria deles nem sequer tem consciência do que está fazendo. Eles agem a partir de suas próprias feridas, suas próprias deficiências, sua própria falta de desenvolvimento. Mas eles são atraídos por pessoas empáticas da mesma forma que um parasita é atraído por um hospedeiro, não por malícia, mas por instinto. Eles conseguem pressentir quem tolerará seu comportamento, quem os defenderá, quem permanecerá muito além do momento em que deveriam ter ido embora. E o empata. Ele se sente atraído pelo narcisista por razões que não compreende conscientemente, porque o narcisista lhe parece familiar, não confortável familiar. O caos lhe parece familiar. A indisponibilidade emocional ecoa sua infância. A necessidade de provar que é digno de amor ativa aquele velho programa. Se eu me esforçar o suficiente, se eu o amar o suficiente, se eu me sacrificar o suficiente, ele finalmente me verá. Ele finalmente mudará. Ele finalmente me dará o que eu anseio desde criança. Essa é a ferida oculta. A parte de você que acredita que precisa merecer o amor através do sofrimento. A parte que equipara intensidade à intimidade, caos à paixão e trabalho emocional ao compromisso. A parte que prefere consertar alguém quebrado a arriscar-se a ser vulnerável com alguém inteiro. E até que você veja essa ferida, até que a traga das sombras para a luz, você continuará atraindo a mesma pessoa em embalagens diferentes. O ciclo da repetição quando o inconsciente escreve sua história. Jung disse algo que deveria estar tatuado no coração de todo empata. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Leia isso novamente. Deixe a ideia penetrar em sua mente. Até que você torne o inconsciente consciente, até que você tome consciência dos padrões ocultos que guiam suas escolhas, ele dirigirá sua vida. Ele escolherá seus parceiros. Ele interpretará suas experiências. Ele recriará suas feridas da infância em relacionamentos adultos repetidamente, e você chamará isso de destino. Você dirá: tenho um azar terrível no amor. Você dirá: todos os bons já estão comprometidos. Você dirá: só encontro as pessoas erradas. Mas não é o destino, não é sorte, não é o universo conspirando contra você. É sua mente inconsciente tentando curar uma ferida antiga, recriando-a, na esperança de que desta vez o resultado seja diferente. Desta vez, se você amar com intensidade suficiente, a pessoa indisponível se tornará disponível. Desta vez, se você se sacrificar o suficiente, o narcisista se transformará no parceiro carinhoso que você precisava quando criança. Desta vez, se você provar o seu valor, finalmente receberá o amor incondicional que lhe foi negado quando seu cérebro estava formando seu modelo para relacionamentos. Mas eis a dura verdade: você não pode curar uma ferida da infância através de um relacionamento adulto. Você não pode obter de um parceiro romântico o que não obteve de um dos seus pais. Você não pode consertar o passado recriando-o com alguém novo. É exatamente isso que continua acontecendo, e acontece em um padrão tão específico e previsível que, uma vez que você o percebe, não consegue mais ignorá-lo. Primeira etapa:
O reconhecimento. Você conhece alguém que parece magnético. Há uma conexão instantânea, uma intensidade, uma sensação de, finalmente, alguém que me entende. O que você está sentindo, na verdade, é ressonância não com quem essa pessoa é, mas com a frequência da sua ferida. Eles parecem familiares porque recriam o ambiente emocional da sua infância. O calor e o frio. O reforço intermitente. A sensação de que o amor é algo que você precisa perseguir, merecer e provar que é digno. A isca. No início, eles te dão o suficiente. Apenas a atenção suficiente, o afeto suficiente, a promessa suficiente do que poderia ser. E seu inconsciente se ilumina com esperança. Desta vez será diferente. Esta pessoa me vê. Mas o que realmente acontece é que o narcisista está te espelhando, mostrando um reflexo do que você quer ver, enquanto sua ferida diz: "Isso me parece familiar. É aqui que eu sei como agir." A mudança. Lentamente ou às vezes repentinamente as coisas mudam. O calor esfria. A atenção se dispersa. A pessoa que parecia tão presente se torna distante. E em vez de reconhecer isso como um sinal de alerta, em vez de ver isso como uma informação sobre quem eles são, sua ferida interpreta como: "Eu fiz algo errado. Preciso me esforçar mais. Preciso ser melhor." E então, você aumenta seus esforços. Você dá mais, aceita menos, tolera mais e exige menos. Você se abandona na busca por alguém que já lhe mostrou exatamente quem é. A erosão. Aos poucos, você desaparece. Seus limites se dissolvem. Suas necessidades são minimizadas. Sua voz se torna mais baixa. Você se concentra excessivamente em gerenciar as emoções da outra pessoa, antecipando seus humores e evitando seus gatilhos. Você vive em constante ansiedade, pisando em ovos, se moldando a qualquer padrão que ela pareça desejar. E você diz a si mesmo que isso é amor. É assim que o compromisso se parece. É isso que você faz por alguém de quem gosta. O ponto de ruptura. Eventualmente, seja em meses ou anos, algo se quebra. Ou te descartam quando você não é mais útil, ou você finalmente acorda para a realidade de que está se destruindo por alguém que nem está presente. Você vai embora, ou eles vão embora, e fica devastado. Não apenas porque o relacionamento terminou, mas porque você está enfrentando a mesma dor de antes, o mesmo abandono, a mesma sensação de não ser suficiente. A repetição. Depois de algum tempo, depois de processar parte da dor, você diz a si mesmo que aprendeu. Você é diferente agora. Você é mais forte. Você não vai cair nos mesmos padrões. E então você conhece alguém novo. E o ciclo recomeça. É isso que acontece quando o inconsciente está no comando. Sua mente consciente diz: "Nunca mais." Mas sua mente inconsciente, a parte que carrega essa ferida não cicatrizada, diz: "Vamos tentar mais uma vez. Talvez essa pessoa seja a que finalmente nos curará." Mas isso nunca acontece, porque não é assim que a cura funciona. A cura não acontece por repetição. Acontece por reconhecimento, por trazer o padrão inconsciente à consciência, por enxergar a ferida com clareza suficiente para parar de tentar curá-la através dos mesmos relacionamentos que a reabrem. Jung entendia isso. Ele sabia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, somos forçados a encontrar nos outros. Ele sabia que as partes de nós que rejeitamos, negamos ou nos recusamos a reconhecer a sombra, serão projetadas nas pessoas que atraímos. Ele sabia que, enquanto não integrarmos a sombra, enquanto não assumirmos as partes de nós mesmos que temos evitado, continuaremos recriando a mesma dinâmica, chamando-a de destino e nos perguntando por que não conseguimos nos libertar. O narcisista não é o seu destino, ele é o seu espelho.
E o que ele reflete para você não é a sua fraqueza, é o lugar específico onde o seu poder está preso, em uma velha história que precisa ser reescrita. Jung entendia isso. Ele sabia que aquilo que ele reflete para você não é a sua fraqueza, é o lugar específico onde o seu poder está preso, em uma velha história que precisa ser reescrita. Quebrando o ciclo quando a consciência se torna alquimia. Então, como quebrar o ciclo? Como parar de atrair narcisistas depois de reconhecer o padrão? Como reescrever um roteiro que se repete desde a infância? Tudo começa com algo que parece simples, mas que na verdade é a coisa mais difícil que você fará: encarar sua sombra. Você precisa olhar diretamente para as partes de si mesmo que tem evitado, negado ou disfarçado com palavras nobres. Você precisa parar de dizer: "Eu só tenho um coração enorme", e começar a se perguntar: por que acredito que o amor exige sofrimento? Você precisa parar de dizer: "Eu vejo o bem nas pessoas", e começar a se perguntar: por que ignoro o mal até que ele me destrua? Você precisa parar de dizer: "Estou apenas tentando ajudar", e começar a se perguntar: por que me sinto responsável por consertar pessoas que não pediram para serem consertadas? Este é o trabalho com a sombra. E não é confortável. Significa admitir que você foi cúmplice do seu próprio sofrimento. Não porque você seja fraco, não porque você mereça abuso, mas porque você tem escolhido inconscientemente a familiaridade em vez da saúde, a intensidade em vez da paz, o potencial em vez da realidade. A consciência dissolve o padrão. Este é o primeiro princípio para quebrar o ciclo. Você não pode mudar o que não vê. Uma vez que você reconhece o padrão, uma vez que você entende por que se sente atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis, por que tolera a falta de respeito, por que permanece muito além do prazo de validade, o padrão perde seu poder inconsciente sobre você. Você começa a perceber os sinais de alerta em tempo real, em vez de apenas depois. Sente a familiar atração pelo caos e hesita em vez de se entregar a ele. Reconhece a sensação de lar e se pergunta: este é realmente o meu lar? Ou é apenas a dor familiar da minha ferida de infância sendo reativada? O respeito próprio reescreve o roteiro. Este é o segundo princípio. A consciência por si só não basta. Você precisa escolher ativamente agir de forma diferente. Precisa construir limites onde não havia nenhum. Precisa aprender a dizer não sem culpa, a ir embora sem dar explicações, a priorizar a sua paz em vez do conforto de outra pessoa. Respeito próprio significa entender que você não está aqui para consertar pessoas quebradas. Você não está aqui para se sacrificar no altar da disfunção alheia. Você não está aqui para provar o seu valor pela sua capacidade de suportar coisas. Respeito próprio significa reconhecer que o amor verdadeiro, o amor saudável, não parece um trabalho. Não exige vigilância constante, paciência infinita ou o apagamento de si mesmo. O amor verdadeiro é recíproco. É respeitoso. É consistente. Não te diminui para que outra pessoa se sinta maior. Quando você constrói o amor próprio, você automaticamente filtra os narcisistas. Não por esforço, mas por frequência. Você literalmente para de vibrar em sintonia com a energia deles porque não está mais agindo a partir da ferida. Você está agindo a partir da plenitude. E a plenitude não atrai parasitas, ela atrai outras pessoas plenas. A integração completa a transformação. Este é o princípio final, e é o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar completo, integrando todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra. Você precisa assumir as partes de si mesmo que tem projetado nos narcisistas. Sim, eles são manipuladores, mas quando você manipulou situações para evitar conflitos, sim, eles são emocionalmente indisponíveis,
Mas quando você escondeu seus verdadeiros sentimentos para manter a paz? Sim, eles não têm empatia, mas quando você esteve tão focado nos outros que não teve nenhuma empatia por si mesmo. Não se trata de equiparar seu comportamento ao deles. Trata-se de reconhecer que as qualidades que você vê neles existem, de alguma forma, em você. Talvez em doses menores, talvez expressas de maneira diferente, mas elas estão lá. E enquanto você não as reconhecer, enquanto não as integrar, você continuará projetando-as nos outros e atraindo pessoas que as personificam de forma exagerada. Integração significa aceitar que você é tanto luz quanto sombra. Você é capaz de profunda empatia e de completo abandono de si mesmo. Você é capaz de amor profundo e de tolerar abusos em nome do amor. Você é capaz de ver o melhor nas pessoas e de ignorar a realidade até que ela o destrua. Quando você integra essas contradições, quando você para de se identificar apenas como o bom empata e reconhece sua própria capacidade de negação, evitação e autotraição, você se torna completo. E a plenitude é o antídoto para o ciclo empata-narcisista. Quebrar o ciclo não significa que você nunca mais encontre um narcisista. Eles estão por toda parte, mas isso significa que você os reconhecerá imediatamente. Você verá o bombardeio de amor pelo que ele é. Você sentirá a manipulação e não se deixará enganar, chamando-a de conexão. Você notará os sinais de alerta e os respeitará de verdade, em vez de ignorá-los. Mais importante ainda, você irá embora. Não com drama, não com a necessidade de consertá-los, se explicar ou fazer-los entender. Você simplesmente se retirará silenciosamente da equação, porque sabe lá no fundo da alma, com certeza absoluta, que merece algo melhor. E melhor não significa perfeito, significa presente, significa consistente, significa alguém que não exige que você se abandone para ser amado. A verdade, o padrão termina quando você começa. Então, eis o que ninguém te conta sobre a atração sombria entre empatas e narcisistas. Na verdade, não se trata deles. Nunca se tratou. Trata-se de você. Das partes de si que você não amou. Da ferida da infância que você tenta curar através de relacionamentos adultos. Do padrão inconsciente que direciona suas escolhas, enquanto você o chama de química, destino ou azar. Os narcisistas que você encontra não são os vilões da sua história, são mensageiros. Eles aparecem para te apontar exatamente para o lugar onde sua cura precisa acontecer. Eles estão ativando a ferida que precisa de atenção, expondo o padrão que precisa ser quebrado e revelando a sombra que precisa ser integrada. E sim, eles te machucam. Sim, os relacionamentos são dolorosos. Sim, há danos reais. Mas a questão não é por que os narcisistas continuam me escolhendo. A questão é por que eu continuo os escolhendo. Porque você os escolhe. Seu inconsciente está fazendo essa escolha com base em programações ancestrais, feridas da infância e traumas não curados. E enquanto você não trouxer essa escolha inconsciente para a consciência, continuará recriando a mesma dinâmica. Jung estava certo. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Mas aqui está a parte bonita, a parte que faz tudo isso valer a pena enfrentar. Uma vez que você o torna consciente, uma vez que você vê o padrão claramente, uma vez que você faz o trabalho com a sombra, constrói o autorrespeito e integra as partes rejeitadas de si mesmo, tudo muda. Não porque os narcisistas desaparecem do mundo, mas porque desaparecem do seu mundo. Você para de atraí-los. Ou, quando os encontra, você os vê com tanta clareza que não há atração, nenhuma força, nenhuma tentação de salvá-los, de se sacrificar ou de acreditar no potencial deles em vez da realidade. O padrão termina quando você começa a se enxergar com clareza.
Quando você começa a se amar incondicionalmente. Quando você começa a entender que seu valor não é determinado pelo quanto você consegue suportar ou quantas pessoas quebradas você consegue consertar. A atração sombria perde seu poder no momento em que você acende a luz. E essa luz, essa consciência, esse autoconhecimento, essa integração da sombra à plenitude é a única coisa que finalmente, permanentemente, te libertará. Então, se você está preso nesse ciclo, se continua encontrando a mesma pessoa em corpos diferentes, se está cansado do padrão, mas não sabe como quebrar, comece aqui. Comece com a pergunta: que ferida estou tentando curar através dessa pessoa? E então faça o trabalho de verdade. Não o de consertá-la, mas o de curar a si mesmo. Porque é aí que o ciclo realmente termina. Não quando você encontra a pessoa certa, mas quando você se torna tão completo que a pessoa errada não consegue mais encontrar um lugar em sua energia. Essa é a transformação. Essa é a liberdade. Esse é o momento em que o destino deixa de ser uma desculpa e se torna uma escolha. E você finalmente tem a oportunidade de escolher diferente. Se esta mensagem lhe tocou, se você está pronto para romper com o padrão e curar a sua sombra, inscreva-se neste canal. Vamos nos aprofundar nesses padrões, explorando a psicologia e a espiritualidade da cura e criando uma comunidade de pessoas comprometidas em quebrar ciclos em vez de repeti-los. Clique no botão de inscrição e vamos fazer esse trabalho juntos.